Tudo começou com a família Gracie, sendo mais preciso com Rorion Gracie, o filho mais velho do, literalmente falando agora, mestre louva-a-Deus e já falecido, Hélio Gracie. Os Gracie são uma família que fizeram sucesso mundialmente com a divulgação do seu jiu-jitsu, o Gracie Jiu-Jitsu. O jiu-jitsu, também chamado de jujutsu, o nome se trata de uma palavra em japonês que significa suavidade e técnica, é uma arte marcial japonesa que foi utilizada nas escolas de samurais. Sua finalidade é que no campo de batalha os samurais poderiam acabar desarmados contra oponentes talvez até maiores. Então a finalidade era derrubar esses oponentes e através de pressões e torções em membros e músculos, imobilizá-los e apagá-los. Com o passar dos anos, o jiu-jitsu acabou estagnando e sendo considerado uma arte morta no Japão. Em 1913, o mestre no judô Mitsuyo Maeda veio ao Brasil em uma missão diplomática para receber imigrantes japoneses. Ele estava em Belém e um de seus alunos foi Carlos Gracie, que só foi aceito porque Maeda era amigo de seu pai. Carlos aprendeu judô e depois repassou para todos os seus irmãos, incluindo Hélio, que era o menor e mais magrinho. Vocês já assistiram nas Olimpíadas que atletas de judô são muito fortes, porque eles arremessam o adversário de um lado para o outro como se não fosse nada. Então Hélio não teria como ir para esse caminho e focou no Uewaza, que são técnicas de solo, buscando um jeito de um cara fraco poder vencer alguém maior. Então, com uma mistura de conhecimentos e o seu próprio desenvolvimento da arte, surgiu o Gracie Jiu-Jitsu, também chamado de Brazilian Jiu-Jitsu. No final dos anos 70, o mundo estava completamente fascinado pelo Kung Fu, graças ao monstro Bruce Lee, o único cara que venceu Chuck Norris, e matou Jack Chan sem dificuldade nenhuma. Rorion Gracie queria mostrar ao mundo o poder do Jiu-Jitsu. Largou seu trabalho de advogado aqui no Brasil e se mudou para os Estados Unidos. Passou por inúmeras dificuldades, trabalhou de lavador de prato e um dia, fazendo faxina na casa de uma família, o chefe dessa família era assistente de direção de um seriado americano, simpatizou com Rorion e arrumou uns bicos para ele como figurante. Com o dinheiro que ele foi fazendo, ele abriu uma microacademia de jiu-jitsu e uma garagem e passou a dar aulas. Juntou mais dinheiro para poder montar uma fita em VHS e nessa fita ele mostraria a história da família Gracie e do jiu-jitsu, mostrando lutas dos seus irmãos, vencendo lutadores de karatê, boxe, kung fu e outras artes. A fita mostrava também um leão matando uma gazela, apertando no pescoço, e dizia que toda luta termina no chão. 10 anos vivendo nos Estados Unidos, fazendo muitos contatos, a arte começou a ser timidamente comentada no país, o que pode se considerar uma vitória, porque os americanos são fechados com tudo que venha de fora, tanto que nós estamos em 2014 e alguns deles acham que nós falamos espanhol, e tão pouco se fudendo para saber que língua que a gente realmente fala. Rorion conseguiu o apoio de um diretor de cinema chamado John Milos, e em 12 de novembro de 1993 foi realizado o primeiro UFC Ultimate Fight Championship. Seriam 8 campeões de artes marciais diferentes, não importava o tamanho, não importava o peso, entrariam no ringue e só sairiam quando alguém fosse nocauteado, finalizado ou desistia, sem limite de rounds nem nada. Para representar o jiu-jitsu, Rorion mandou buscar o desconhecido Royce Gracie, de apenas 78 quilos, era o mais leve do campeonato, e o evento teve inúmeros problemas. Os juízes eram despreparados, não sabiam as regras e nem se tinham regras, muitos golpes ilegais foram disparados, os narradores não conheciam o jiu-jitsu também, muito menos a torcida. Royce enfrentou 4 lutadores nessa noite e foi o campeão. Somando todas as lutas, não deu 10 minutos. Ele venceu a final contra o Ken Shamrock, um homem que tinha quase 2 vezes o seu tamanho, em apenas 57 segundos. A torcida gritava marmelada, os narradores não sabiam o que tinha acontecido, não entendiam as finalizações. No primeiro UFC, as lutas permitiam cabeçadas, puxar cabelo e o uso de luvas era opcional, sem coquilha e protetor bucal. Era tenso. 4 meses depois veio o UFC 2. Agora eram 16 lutadores, mas mesmo assim, Royce foi o campeão. No UFC 3, Royce virou o cara da vez. Todos os lutadores queriam sua cabeça e a moral do jiu-jitsu cresceu muito. Logo de cara, Royce enfrentou o havaiano Kimo Leopoldo, 40 quilos mais pesado. Royce apanhou muito em pé e quando tentava finalizar, Kimo era forte demais. Então o coração de lutador teve que falar mais alto, aguentou a pancada, esperando que Kimo se cansasse, daí ele o pegaria e não deu outra. Royce venceu, mas não teve condições de continuar por causa da exaustão. Em dezembro de 1994 veio o UFC 4. Royce lutou contra Dan Severn. Foi a primeira vez que o jiu-jitsu e o wrestling se chocaram e uma rivalidade que dura até hoje começou.
O jiu-jitsu é suave e mortal, e o wrestling é pura força bruta. Força às vezes suficiente para escapar de uma finalização e também antecipar certos movimentos no solo, porque as artes são de contatos parecidos. Royce venceu mais uma vez, consagrando o jiu-jitsu. Com o passar do tempo e muitos processos e acusações, inúmeras regras tiveram que ser aplicadas ao evento. Isso é óbvio e totalmente correto. Foi quando Rorion vendeu os direitos do evento para Dana White e seus amigos de infância, os irmãos Fertitta. Rorion vendeu porque achava que a essência tinha acabado, o cara era da velha guarda e achou que tudo aquilo ali estragaria o evento. No UFC 7 veio um lutador brasileiro chamado Marcos Ruas, um lutador cross-training. Chegou a hora de uma nova geração se formar, chega de uma arte contra uma arte, era hora de lutar boxe, judô, karatê e jiu-jitsu, saber lutar em pé e também lutar no chão. Em 97 surgiu o Pride, o maior evento de MMA do Japão, que chegou a ser o número 1 do mundo, muito à frente do próprio UFC, mas o evento veio a falir em 2007 e os direitos de imagem passaram a ser do UFC, hoje o maior evento de MMA do mundo. As regras de hoje em dia são: não permite puxar cabelo, dedo no olho, mordida, golpes baixos, soco na nuca, chutes e joelhadas na cara do adversário que esteja no chão ou com uma das mãos no chão. Qualquer golpe ilegal, o lutador toma advertência, perde pontos ou é desqualificado. O MMA brasileiro conta com inúmeros mitos, como Antônio Rodrigo Nogueira, o Minotauro, Vanderlei Silva, Anderson Silva, Maurício Shogun Rua, José Aldo, Renan Barão, Júnior Cigano dos Santos, Lyoto Machida e por aí vai.